Olá a todos, tudo bem? Sou a professora Keila, nossa disciplina é Noções Gerais de Enfermagem em Centro Cirúrgico. Vamos para a definição da unidade do centro cirúrgico. O centro cirúrgico é constituído de um conjunto de áreas, de instalações que permite efetuar a cirurgia nas melhores condições de segurança para o paciente e de conforto e segurança para as equipes que o assistem. Vocês estão vendo aí a figura abaixo, necessita de instalações, de materiais dentro do centro cirúrgico. Para quê? Para dar tanto conforto para a equipe, como também para o paciente. Na estrutura física, de acordo com a organização hospitalar, podem fazer parte do bloco cirúrgico a recuperação pós-anestésico e a central de material de esterilização. Ou seja, dentro da organização do hospital, além da estrutura física não restrita, semi-restrita e restrita, que logo mais eu irei explicar, tem a recuperação, tem que ter uma sala de recuperação pós-anestésico e também a central de material de esterilização, ou seja, o local onde irá fazer a limpeza dos instrumentos cirúrgicos, fazer a esterilização e dentre outras. Nessa zona de proteção que a gente fala, nós chamamos de restrita, ou seja, não restrita. O que poderia ser não restrita? É o vestuário, a área de transferência e o expurgo. Zona limpa, que nós chamamos, e chamamos de semi-restrita, significa, um exemplo que eu posso dizer, que está aqui no slide, secretaria, o conforto médico e dentre outros. E zona estéril, que nós chamamos de restrita, ou seja, o local que só quem tem acesso são os profissionais que têm que fazer a paramentação, tá bom? Que é o corredor de acesso, lavado e sala de operação, tá bom? Restrita, só podem entrar dentro desse local só as pessoas que estão apropriados. Eu coloquei nesse slide aqui para vocês terem uma noçãozinha da estrutura física de um centro cirúrgico. Como poderia ser a estrutura física? Vocês estão vendo aí a troca de macas, aonde o local que traz o paciente e troca de maca para esse paciente entrar dentro do centro cirúrgico, tá bom? E aí, dentro dessa estrutura do centro cirúrgico, tem várias salas, tá bom? Tem um corredor, tem sala de operação, tem um expurgo, tem sala de material de esterilização. Aqui é para vocês terem uma noçãozinha como é essa estrutura do centro cirúrgico. Estrutura física do centro cirúrgico. O centro cirúrgico é caracteriza por um conjunto de elementos que estão vestiários, que tem que ser masculino e feminino, área de conforto, que é destinada a lanche, tá bom? Sala dos cirurgiões, sala de enfermagem, que é o posto de enfermagem, sala para guardar equipamentos, aquele equipamentos que não funciona ou aquele equipamento que não vai usar dentro da sala de cirurgia, sala para armazenamento de materiais esterilizados, o expurgo é o local para o desprezo de secreções, quando tem uma cirurgia que tem muitas secreções, ele coloca dentro de uma vasilha e depois despreza nesse expurgo. Também tem o apoio técnico e administrativo do centro cirúrgico, sala de operações e dentre outras, tá bom? Sim, o tamanho do centro cirúrgico. Como deve ser o tamanho do centro cirúrgico? Nós temos aqui a sala pequena, que a dimensão é entre 3 metros, sala média, a dimensão é de 4 metros, tá bom?
Sala grande, dimensões de mínima de 5 metros. Vocês estão vendo aí na figurinha, tá bom, que eu coloquei. Aí são as metragens do tamanho do centro cirúrgico. Mas eu coloquei aqui para vocês terem uma noção desse tamanho. Ou seja, a sala de cirurgia geral, uma cirurgia de várias cirurgias, ela pode estar em torno de 4 metros, tá bom? Mas para fazer uma neurocirurgia ou cirurgia cardiovascular, essa sala precisa de uma metragem maior, que digamos de 36 metros, tá bom? E cirurgias ortopédicas também necessita de uma cirurgia, de uma sala grande. E pequeno porte, como oftalmologia, endoscopia, é uma sala pequena de 20 metros quadrados, tá bom? Aqui é só para vocês terem uma noçãozinha como é essa metragem. Dando continuidade também à nossa estrutura física do centro cirúrgico, na estrutura física necessita de alguns pontos que tem que ter dentro do centro cirúrgico, ou seja, as portas do centro cirúrgico, as portas elas têm que ser de vai e vem, ou seja, para ter acesso, para quando vir aquela maca com aquele paciente, que possa passar com facilidade, tá bom? O piso tem que ser aquele piso de granito ou piso de mármore, tá bom? As paredes elas têm que ser uma parede de pintura que seja lavável, tá? O teto tem que ser todo forrado, pode ser aquele forro de gesso. E as janelas têm que ter uma proteção, uma tela de proteção, para não entrar insetos, poeiras, dentre outras coisas. Iluminações de emergências, a iluminações tem que ser adequada para que o cirurgião tenha a visibilidade melhor. E essas iluminações de emergência, eu coloquei entre aspas, gerador, para quando o cirurgião estiver lá realizando uma cirurgia e ter um apagão, aí é necessário ter essa iluminação de emergência, porque será se vai parar, né, a cirurgia? Não pode, né, parar. Então tem que ter essas iluminações de emergência. Temos a ventilação, as tomadas, ou seja, as tomadas tem que ter várias tomadas dentro do centro cirúrgico, tá? E o lavado. Aqui é essa figura que vocês estão vendo, as portas vocês estão vendo que é de vai e vem, toda forrada, iluminações, o piso adequado, tá bom? As paredes, ela tem que ser, não tem que ter canto, tá bom? Tem que ser redondo para não acumular sujeiras. Essa é uma figura também para vocês terem essa noçãozinha, tá bom? Tem um lavado, tem o teto, o chão, as portas de vai e vem. Essa tem que ser a cirurgia, a estrutura física do centro cirúrgico, tá bom? Também, dentro do centro cirúrgico, requer e que tenha redes de gases, ou seja, vocês estão vendo na figura abaixo que tem uma rede de gases aí, né? E tem várias cores. Mas o que poderia ser essas várias cores? Ou seja, essas cores têm o gases específico, que nós vamos aprender nesse slide. Olha só, o oxigênio tem a cor verde, tá bom? O ar comprimido tem o amarelo. O vácuo clínico cinza, tá bom? O óxido nitroso tem o azul marinho e o nitrogênio, tá bom? Quando vocês verem essas redes de gases e essas cores, vocês já vão ter uma noçãozinha de qual gás está passando naquela rede, tá bom? Essas cores são universal, tá bom? Bom, no centro cirúrgico tem alguns materiais fixos e móveis. E nesse slide aqui que eu coloquei, nós temos alguns materiais móveis, que são o aparelho de anestesia,
aspirador portátil estéreo, balde para lixo, bisturi eletrônico, carrinho abastecedor, carrinho de medicamentos, escada de 2 graus, foco auxiliar, mesa de operação, mesa auxiliar para condicionar pacotes de aventais, mesa para instrumental cirúrgico, suporte de hamper e suporte de soro. Esse suporte de hamper, muitos alunos têm dúvida do que poderia ser. Esse suporte de hamper é o local onde coloca os lençóis que estão sujos, os aventais, dentre outras coisas que coloca nesse hamper. Também temos alguns materiais fixos, tá bom? E quais são esses materiais fixos? O foco central, aquele que fica bem no centro, tem a mesa cirúrgica e o foco fica no centro, tá bom? O negatoscópio, onde vai visualizar, digamos, um exemplo, um raio-x, tá bom? Para ter uma visibilidade melhor para o cirurgião. E a torre retrátil, ou painel de gases medicinais. Bom, a equipe, vamos falar da equipe, né? A equipe, os profissionais que atuam no centro cirúrgico são a equipe médica, que nós já sabemos que é os cirurgiões e o anestesista, tá? A equipe de enfermagem, que temos o enfermeiro e o técnico de enfermagem, e que pode ser o circulante, um técnico de enfermagem, e um instrumentador cirúrgico, que pode ser também o técnico de enfermagem. Temos administrativa e de higiene, os pessoal da limpeza também faz parte, que tem como objetivo assistir adequadamente às necessidades do paciente. Bom, dentro do centro cirúrgico, nós temos algumas rotinas no centro cirúrgico, onde o técnico de enfermagem, antes da cirurgia, irá entrar no centro cirúrgico, organizar todos os equipamentos, os materiais, vai ver se aquele equipamento está funcionando direitinho e também irá fazer a montagem da sala. E o que poderia ser a montagem da sala? Vai colocar todos os instrumentos cirúrgicos na mesa. O que poderia ser? Poderia colocar luvas de todos os tamanhos, 7, 7,5, tá bom? 8, 8,5 e 9, porque não sabe o tamanho da mão de cada profissional. Pacote de campo cirúrgico, pacote de aventais, pacote de compressas grandes e pequenas, tá bom? Pacote de gases, fio de sutura, impermeáveis para mesa de instrumental, artigo em ácidos, tá bom? Como um exemplo, as cubas rins, tá bom? As bacias, dentre outras. Caixa de instrumental cirúrgico, seringas, agulhas, equipo, artigo para anestesia. Sondas, drenos e catéter, se necessário, tá bom? Pronto, realizou a cirurgia e agora tem que fazer o que? A desmontagem. Você montou, vai fazer a desmontagem. Ou seja, fazer a desmontagem da sala, eu vou ter que organizar tudo novamente, tá bom? Aquela sala de operação. Mas antes eu tenho que calçar as luvas de procedimento, reunir todos os artigos não usados, aqueles materiais que não foram usados e está esterilizado, eu colocarei no carrinho e vou devolver lá para o material de esterilização, tá bom? Retirar da mesa de instrumentais artigo perfuro cortantes, ou seja, agulha, bisturi, eu tenho que retirar e colocar lá no perfuro cortante, tá bom? Retirar instrumental de mesas e colocar em suas caixas apropriadas para devolução do CME, ou seja, a central de material de esterilização. Reunir tudo isso, todos os instrumentos, e vou levar lá para o CME para fazer o quê?
a limpeza, a secagem, a selagem, tá bom? E a esterilização para colocar para armazenar, tudo esterilizado. Limpeza da sala de operação, como eu havia falado. Fez a cirurgia, desmontou e agora irá fazer essa limpeza do centro cirúrgico. Os ambientes podem ser classificados: área crítica, área semicrítica, área não crítica. A área crítica são aquelas que oferecem risco potencial de transmissão de infecção. Essa pessoa ela tem que usar todos os EPIs adequados e tem que ficar ciente que pode ter uma transmissão de infecção se não colocar os EPIs, tá bom? Por isso que são áreas críticas. Um exemplo que eu dou dessa área crítica, a sala de operação, tá bom? A área semicrítica são todas as áreas ocupadas por pacientes com doenças infecciosas e baixa transmissibilidade e doenças não infecciosas. Um exemplo que eu coloco aqui nessa área semicrítica, a área de recuperação pós-anestésica, né? É uma área semicrítica. A área não crítica é a área hospitalares não ocupada por paciente, que são aquelas salas administrativas e depósitos, tá bom? E nós chamamos de não crítica. E essa foi a nossa aula. Muito obrigada.